Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês, corintianeiro? Aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas para vocês, fiel. Vamos falar sobre Corinthians, afinal, cadê os nossos atacantes? Vamos falar muito sobre isso, sobre o mercado da bola, sobre a perspectiva nossa e também dos nossos dirigentes. Quando vai chegar os nossos reforços aí para o setor de ataque? Vamos falar também sobre o jogo de amanhã, Sul-Americana, Corinthians e Red Bull Bragantino. Temos muitas informações aqui para vocês. O que eu peço humildemente, fiel, é para você deixar o seu like, importante para que a plataforma espalhe esse vídeo para mais corintianos. Estou contando com vocês, tá? E já aproveita e se inscreve também, vem fazer parte dessa família. Trazemos vídeos todos os dias aqui para vocês, sem enrolação, certo, fiel? Lembrando que este vídeo também, ele tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa global bookmaker, fiel. Não podemos esquecer também que a 1xBet ela é patrocinadora oficial do Barcelona e também de outros times de futebol, com pagamentos rápidos e sem nenhuma enrolação. Você pode apostar tanto em esporte quanto também em esporte. Inclusive, temos umas odds interessantes aqui para passar para vocês. Lembrando que a foto que vai aparecer já tem a data e o horário, só que são jogos da Sul-Americana que vão acontecer no dia de amanhã, tá, fiel? Teremos aí Red Bull Bragantino e Corinthians, pagando aí 2,41 Red Bull Bragantino, 3,16 empate e 3,11 Corinthians, dando aí o Corinthians como favorito para esta, dando o Red Bull como favorito para esta partida, tá, fiel? E o Corinthians a zebra, para vocês verem o tanto que o nosso timão tá bem, que nem aí a 1xBet está dando o Coringão como favorito. Então, vamos apostar, quem sabe, da timão amanhã, tá? Vamos falar também sobre Rosário Central e Fortaleza, pagando 2,59 Rosário Central, 3,04 empate e 2,95 Fortaleza. LDU e Lanús, pagando 1,64 Lanús, 3,84 empate e 1,6 LDU, 3,84 empate e Lanús 5,5, fiel. Olha só que odds boa pro Lanús. Quem sabe não dá uma zebra aí, tá? Eu vou fazer minha fezinha. Não podemos esquecer também que você pode utilizar aí o cupom corintianeiro para você obter tudo em dobro, tá? Se você usar esse cupom que está aparecendo para você aí na tela, se você depositar R$100, você ganha mais 100. Se você depositar R$200, você ganha mais 200. Se você depositar 400, você ganha mais 400. Fiel, é só um xBet para fazer uma promoção dessa. Basta você usar este cupom que está aparecendo aí para você. Além de você usar este cupom, você vai apoiar também este canal. Você se cadastrando usando o cupom Corintianeiro 1x, você vai me dar a oportunidade aqui de trabalhar fazendo mais vídeos para vocês, o Corintianeiro que está com essa parceria com o xBet. Combinado? Então, vai lá, cadastre-se e faça sua fezinha e boa sorte para vocês. Então vamos falar de timão, fiel, porque o Corinthians está complicado. Vamos conversar aqui, vamos trazer as novidades para vocês que vocês merecem. O Corinthians, fiel, está complicado realmente nessa contratação de possíveis reforços. Ah, corintianeiro, mas a gente trouxe o Thales Magno recente, cara, é um atacante. Inclusive fez gol no último jogo em que o Corinthians empatou com o Red Bull Bragantino no Brasileirão. Fiel, a questão não é essa. A questão é que o Thales Magno, tudo bem, chegou agora, é um jogador que estava disputando aí a Liga dos Estados Unidos, tá? Ele estava no New York City, não é uma liga forte, não é um jogador que chega para resolver nossos problemas, é um reforço, é bom, é aquilo que eu tenho falado, reforços baratos, reforços que podem dar liga, só que ainda não é aquele jogador que vai resolver os nossos problemas no ataque. Eu acho que o diagnóstico do Corinthians ele está pronto, só não vê quem não quer. O Corinthians precisa de atacante mais do que precisa de água hoje. O Corinthians é um ataque inoperante. O Corinthians é um ataque que não funciona. Então, quando a nossa defesa funciona, quando os nossos volantes funcionam, eu não canso de falar isso aqui, o nosso ataque não funciona. O nosso ataque não dá liga. O nosso ataque não oferece perigo ao adversário. E isso está nos prejudicando tanto no Brasileirão quanto nas ligas de mata-mata, porque se não fosse o Hugo, a gente poderia ter saído contra o Grêmio. Decisão de pênaltis, eu acredito que não é sorte, tá? Eu acredito que é competência, mas a gente também poderia ter saído com o Grêmio, que se no tempo normal a gente tivesse dois atacantes fácil, eu tenho certeza que a gente ganharia fácil, porque erramos muitos gols, inclusive o Romero errou bastante gol. Não estou criticando o Romero, tá, fiel? Estou dando só um exemplo aqui. Se tivesse um cara presença diária, um cara da posição, a gente teria feito os gols.
a gente teria passado de forma mais fácil. E nos próximos jogos, Red Bull Bragantino é pedreira e a gente está com um ataque inoperante. É isso que vem preocupando o Corinthians. Só que o que acontece com isso? O Corinthians ele focou totalmente na contratação de volantes, de zagueiro. Olha quantos jogadores o Corinthians trouxe, fiel. Se a gente for parar de contratar sair, foram quase 14, 15 contratações no total. E o Corinthians não contratou o principal, que é o seu setor de ataque. E o Corinthians continuou lá com o Wesley, continuou com o Romero, continuou com o Yuri Alberto, que não consegue emplacar uma fase boa, não consegue dar uma sequência boa. Inclusive o Yuri Alberto volta só no mês que vem, tá, fiel? Então o Corinthians, ele perdeu o seu ataque, já não tinha, né, fiel? Não contratou, você deixou de se reforçar um setor importante do Corinthians, que é o nosso setor ofensivo. E por isso nós passamos essas dificuldades que estamos passando hoje. Fiel, eu vou trazer uma breve atualização para vocês aqui, mas está tudo na mesma, tá? Eu não vou ser que vocês conhecem o meu jeito de trabalhar, vocês conhecem o meu jeito de transmitir as notícias para vocês e eu jamais, repito, jamais vou trazer fake news aqui para vocês. Mas as informações, elas não mudaram, tá? Segue o Plata com briga com o Flamengo direto, tá? Inclusive deu uma distanciadinha entre Corinthians e Plata, porém o jogador conversa com a torcida nas redes sociais direto. Inclusive hoje tinha postagem do jogador para torcedores corintianos. É um jogador em que o Corinthians tem tudo fechado, fiel, entre Corinthians e Plata. Só que a gente tem que respeitar porque o Al Saad tem os direitos federativos do jogador. E eles estão pedindo 12 milhões de dólares. E o Corinthians aí ofereceu 8, tá, fiel? Então a gente está 4 milhões de dólares atrás. É muita grana. Não sei se o Corinthians vai aumentar essa proposta financeiramente. O que o Corinthians fez foi diminuir o número de parcelas oferecido para o clube do Catar. Detalhe importante sobre essa negociação. Não depende mais do Corinthians, tá, fiel? Em todas as contratações que eu vou falar, o Corinthians já fez o que tinha que fazer. O Corinthians não vai dar mais passo, a não ser esperar e contar que dê certo, tá? Então, o Gonçalo Plata, o Corinthians já fez tudo que tem que fazer, não vai agir mais, tá esperando a decisão do clube. Na situação do Cuéllar é a mesma coisa, só que a situação do Cuéllar, ela tem uma expectativa maior de dar certo. Hoje o Cuéllar, ele mesmo está negociando a sua rescisão com o clube. É pedido do Ramon Dias, ele tem muita amizade com o Ramon Dias, jogou muito tempo junto com o treinador como seu treinador, tá, fiel? Não junto como jogadores, né? Até porque o Ramon Dias já tá bem velhinho aí para ser jogador. Então, ele jogou muito tempo com o Ramon Dias, tá? E o Ramon Dias entende que o Cuéllar cairia como uma peça fundamental no Corinthians. E o Corinthians segue com uma expectativa maior com o Cuéllar. Já tem tudo acertado com o jogador também. Tempo de salário, contrato. Só que também o Corinthians depende dos direitos federativos do Al-Shabaab. Pertence ao Al-Shabaab, então depende deles, tá, fiel? Só que hoje o Cuéllar negocia aí a sua rescisão. Caso o Cuéllar consiga, ele vai entrar na grana, porque ele vai ganhar aí, fiel, uma luva preta. O Corinthians pagaria para o Al-Shabaab, pagaria para o Cuéllar. Só que há negociação. Então vocês percebem que tem dois jogadores que querem vir jogar, mas os direitos federativos e as propostas que o Corinthians fez não agradam, tá, fiel? Então os jogadores estão dependendo dos clubes aí fazer a sua desvinculação contratual. É isso que esperamos e o Corinthians fica no aguardo, tá? A situação do Alex Erce, o seu clube recusou a proposta do Corinthians, tá? Recusou, mesmo o jogador implorando para liberá-lo, mais um jogador implorando para liberar o atleta para vir ser jogador do Corinthians, ele mesmo disse que é a oportunidade de vida dele, tanto salarial, fiel, não é fácil assim, porque os direitos federativos pertencem ao clube, então tem que ser respeitado. Por mais que a vontade do jogador é fundamental em qualquer negociação, ainda existem os direitos federativos que o cara, como profissional, tem que respeitar caso o clube fale não. E o Corinthians está na briga para tentar trazer um desses 3 atletas, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui de novidade sobre tudo isso que eu tô falando aqui para vocês. O Corinthians continua esperando. O Corinthians não está negociando com mais ninguém além desses 3. Saiu informação, se eu não me engano, é Marcos Júnior, eu esqueci o nome dele, vocês vão lembrar aí, o jogador do Fulham, o atacante do Fulham, que joga no mesmo time do William. Não tem proposta, tá, fiel? Me fugiu agora, me deu um branco aqui. Não tem proposta para ele.
Não existe propósito. O Corinthians fez apenas uma breve consulta porque está na lista de dispensa do Fulham. Então, se o pobre Fulham não quer renovar com o jogador, será que ele compensa para ser jogador do Corinthians? Então também não é uma expectativa muito grande caso o Corinthians feche com o atleta. Então o que eu tenho para dizer para vocês aqui foi o que eu disse. O Corinthians ele está totalmente perdido nessa situação de atacante no mercado da bola. E o Corinthians não está perdido só desde agora. O Corinthians está perdido há muito tempo, desde quando começou a contratar. Desde lá da época do Rubão, desde a chegada do Fabinho Soldado também, tá, fiel? Porque o que acontece? O Corinthians contratou jogadores caros, jogadores que não proporcionam futebolisticamente o que esperamos. O Félix Torres veio por um dinheirão, não consegue atuar bem. O Coronado, infelizmente, não consegue jogar o que ele jogava lá. É lógico que o nível de liga, a sequência de jogos, ela é diferente, mas o Coronado não consegue emplacar. Então o Corinthians fez algumas contratações caras, só o Igor Coronado ganha mais de 2 milhões mensais. E o Corinthians não consegue emplacar futebolisticamente. O Yuri Alberto no Internacional, no Santos e no Internacional, era o melhor centroavante do Brasil. No Corinthians não consegue jogar. Só que aí eu nem vou criticar essa contratação do Yuri Alberto, porque era uma contratação que todos nós queríamos, né, fiel, antes de contratá-lo. Todos nós queríamos a contratação dele, infelizmente não conseguiu jogar no Corinthians. Por isso o Corinthians precisa desse centroavante o mais rápido possível, um cara que vai lá e balança as redes. Fora que a gente tem a situação do Mateuzinho, que veio e depois não veio, situação do Lucas Veríssimo também, não vou entrar em detalhes, vocês são corintianos raízes, você conhece a história. Então o Corinthians ele está muito, mas muito perdido no mercado da bola. Não sabe para onde atira, não sabe quem contrata, não sabe ver jogadores bons no mercado da bola. Jogadores aí, como exemplo que eu dou sempre aqui, o Rodrigo Garro, cara, que veio por preço aí de banana. O cara ganha 300 mil reais e hoje foi a nossa melhor contratação. Antes eu falava que era o Ranieri, só que o Ranieri caiu um pouco de produção, na minha opinião. Então o Garro hoje é a nossa melhor contratação por um preço barato. Não é o preço do Cuéllar, não é o preço do Gonçalo Plata. Preço barato. Então o Corinthians tem que olhar para o mercado da bola, para o futebol do Sul da América com mais carinho, porque é lá que a gente vai trazer nossos atacantes. Eu vou ficar muito frustrado aqui, cara, vou mesmo. Se o Corinthians ficar esse tempo todo que ele está para contratar o Cuéllar, o Gonçalo Plata e o Alex Herce e depois não trazer nenhum dos três. Ó, não deu certo nenhum dos jogadores. Aí a gente perdeu um puta tempo, não foi atrás de outros atletas e aí o Corinthians não contratou. E é isso que frustra a gente, porque a gente já tem decisão amanhã e cadê os nossos atacantes? Cadê os nossos atacantes? Temos decisão de mata-mata amanhã, fiel. E a gente continua com um ataque que não funciona, um ataque inoperante, tá? E o que é mais inadmissível nessa situação é que o Corinthians, com a receita que ele tem, com a torcida que ele tem, eu não consigo admitir que o Corinthians não tem poder financeiro para ir lá contratar os jogadores. Isso é um absurdo. A torcida do Corinthians é a torcida mais consumista do Brasil. Fiel, somos 40 milhões de torcedores. A receita do Corinthians ela é a maior do Brasil. Ela vai brigar de igual para igual com a do Flamengo. O Corinthians lota em estádio em estreia de Campeonato Paulista contra a Ferroviária. A nossa receita, tanto em campeonato estadual, ela é gigante. Gigante a receita do Corinthians. E é isso que salva esse clube. É a sua receita por causa da sua torcida. Porque se não fosse a sua torcida, se não fosse a receita que o clube tem, o clube aí estaria berlinda. Fiel, em 2023, a receita do Corinthians foi de 880 milhões de reais. E o Corinthians atrasa salário, e o Corinthians atrasa direito de imagem, e o Corinthians não tem um elenco competente para disputar títulos. É lógico que os 880 milhões de reais não foi líquido, tá, fiel? Bruto. Você tem que pagar suas dívidas também. Mas mesmo assim, é muita grana. É mais dinheiro que todos os clubes aí do Brasil, exceto o Flamengo, que briga de igual para igual com o Corinthians, e tem clubes que tem time melhor que o do Corinthians. O São Paulo hoje tem um time melhor que o do Corinthians, com patrocínio que paga menos, com uma receita menor que a do Corinthians. Então, é inadmissível essa situação do Corinthians na forma de contratação. E hoje, na administração do Augusto Melo, eu não estou aqui criticando o nosso presidente na situação financeira, porque ele pegou um Corinthians liquidado, ele pegou um Corinthians amassado pela renovação e transparência.
Só que eu vou criticar o Augusto pela demora. Pela demora em contratar os jogadores que o Corinthians precisa, tá, fiel? É muito demorado mesmo. Eu queria estar vindo aqui fazer esse vídeo para vocês, falar, cara, o Corinthians vai anunciar aí um atacante tal, ou o Corinthians abriu negociações com um atacante tal, jogador bom de bola, jogador ponta esquerda, jogador rápido, mas não tem, fiel. Não tem. E isso é o que mais me assusta, porque o Corinthians está depositando toda a sua fé, repito, toda a sua esperança nesses jogadores que eu falei. Se vier, cara, perfeito. São ótimos atletas. São jogadores que já vêm para resolver. Não são jogadores apostas, jogadores que já chegam para resolver. O Gonçalo Plata é um ótimo atacante. O Cuéllar é um baita meio de campo. O Alex Erce nem se fala. Na liga anterior foram 30 jogos, 26 gols. E nessa, 26 jogos, 20 gols. É um cara que faz gol pra caramba. Independente da liga que tá, se é forte ou não, é muito gol, cara, pra um jogador, tá? Então, são jogadores que se vier, cara, parabéns. O Corinthians vai mudar de um patamar, assim, da água pro vinho. Só que, se não vier também, existe sempre o se. E o Corinthians está disputando decisões importantes e o Corinthians não tem ataque. Vocês sabem a gravidade disso? Fiel, você tem uma defesa que funciona, tá funcionando. Apesar vamos dizer assim, das dificuldades que o Félix Torres apresenta, às vezes o Kaká joga bem, às vezes o Kaká joga mal. Tem o Gustavo Henrique também, o André Ramalho joga muito. A zaga tá funcionando. O Mateuzinho lá, as trancos e barrancos, tá funcionando, tá ajudando a marcar, tá apoiando um pouco. O Hugo evoluiu, não é o lateral meu titular, tá, fiel? Eu preferiria outro titular no lateral esquerdo, além do Hugo. Para mim, o Hugo ainda ele tem muito a evoluir ainda, só que é um cara que evoluiu um pouco também. E funciona, ele não tá comprometendo. Fala, perdemos a partida por causa do Hugo. O Hugo foi responsável pelo empate. O Hugo fez a gente perder a partida. E os nossos volantes estão mais que funcionando bem. Tá? O Garro tá funcionando, o Coronado de vez em quando até funciona. Então o nosso setor de meio campo tá funcionando. O nosso ataque tá inoperante. O nosso ataque tá inoperante, fiel. Não conseguimos fazer gols. Simplesmente não conseguimos balançar a rede. Fizemos o gol aí, que foi sorte, o nosso empate contra o Bragantino, da nossa nova contratação que chegou agora, que é o Thales Magno. Não foi um golaço, nossa, criação de jogada dele, ou uma tabelinha do Corinthians, não. Mas foi um cara oportunista, um cara que cheirou o gol, né? Então é importante que aí esse gol do Thales Magno, até para ele ganhar confiança. Só que o Thales Magno, como eu disse para vocês, não vai resolver o nosso problema. Nós precisamos de atacante urgente. E o que mais me assusta é essa situação que eu trouxe para vocês. O Corinthians não está negociando com outro nome, a não ser esses jogadores que eu trouxe para vocês. A esperança do Corinthians são eles. Só que eu tenho uma novidade aqui importante para vocês, e eu gosto quando há promessas, tá? Porque o Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians, principal responsável pelas negociações de reforços do nosso timão, trouxe a informação o seguinte: ele não falou do reforço A ou do reforço B. Ele disse que o Corinthians vai contratar. E falou, fiel, com essas palavras, vocês podem ficar tranquilo. Antes do fechamento da janela, nós vamos ter um time competitivo a ganhar títulos. Isso me acalma, tá? Por mais que a gente fale, vai ficar só na promessa ou não, isso me acalma. Porque quando você promete, porque quando um diretor ele quer se esquivar, ou um presidente, a gente está trabalhando, a gente está se esforçando, vamos ver o que vai dar, esforço não está faltando. Ele começa assim. Quando há promessa, é porque tem coisas engatilhadas aí. E eu ainda tenho uma perspectiva muito grande que um desses 3 atletas, pelo menos 2, eu acredito que venha, tá, fiel? Acredito que o Cuéllar é questão de tempo e o Alex Erce pode ser, sim, jogador do Corinthians. O Gonçalo Plata, já outros concorrentes, então eu fico meio com o pé atrás. Não estou dizendo que o Corinthians vai contratar, estou dizendo que há uma perspectiva maior por parte do Corinthians contratar esses 2 atletas, tá? E o nosso diretor executivo, como eu disse, ele prometeu reforços. Então, mesmo que não venha esse, ele vai ter que cumprir. Porque se acaba a janela e o Corinthians não contrata reforços contundentes, reforços que nos ajude a disputar títulos e sair dessa nhaca desse Brasileirão, aí com certeza vai ser cobrado pela Gaviões, pela Estupim, pela Camisa 12, pelas torcidas organizadas do Timão, que nos ajuda e muito. As torcidas organizadas são de grande importância, porque a cobrança delas é o que fazem mover
É o que faz quando esses caras, esses diretores, quando os executivos, quando eles não estão acordando para a vida, o jogador, é eles que vão lá cobrar, é eles que vão lá nos representar, tá, fiel? Então o Corinthians está vivo ainda na Sul-Americana, vivo na Copa do Brasil, mas até quando? Então tem que acelerar o carro, tem que acelerar as negociações, tem que acelerar aí o mercado da bola, o Corinthians tem que ser mais agressivo e trazer os jogadores que precisa, pelo menos mais 2 atacantes, fiel. Mesmo que o Cuéllar não venha, tem que vir mais 2 atacantes pro Timão e eu estou 24 horas com o meu celular ligado, tá, fiel? Qualquer informação que trazer aqui para mim das pessoas com que trabalho no Corinthians, inclusive eu quero agradecer a essas 2 pessoas que trabalham comigo, que são pessoas aí, ímpar, pessoas aí espetaculares, meu muito obrigado por tudo. E aí eu estou no aguardo aqui. Qualquer informação que chegar, eu vou trazer aqui um vídeo para vocês. E hoje, 6 horas da tarde, tem vídeo do Corintianeiro para vocês, tá, fiel? Vocês podem esperar aí, aliás, quero que vocês aí me aguardem. Entra no YouTube 6 horas da tarde que vai ter vídeo novo do Corintianeiro lá para vocês acompanhar as informações atualizadas do nosso Coringão. Combinado, então? Quero agradecer demais a sua presença, meu muito obrigado por tudo mesmo, tá, fiel? E aí, 6 horas da tarde tem mais vídeo para vocês. Combinado? E vai Corinthians!